A terça-feira foi de início de folga para os jogadores do Internacional, que só voltam a se reapresentar na próxima quinta-feira. Edenilson se apresentou para a seleção do técnico Tite e falou do recado de Deus que fez com que ele ficasse no Internacional. Fora de campo, a direção encerrou as contratações na janela de transferências europeia, mas algumas especulações ainda rondam o estádio Beira-Rio. Tem camiseta nova lançada e números que foram divulgados ou descobertos sobre a contratação de Kaique Rocha. Esse é o Diário do Inter, terça-feira, 31 de agosto de 2021. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, ativar as notificações. Vamos para mais um Diário do Internacional, falando sobre os assuntos dessa terça-feira, que foi a primeira terça-feira de folga que os jogadores tiveram, o primeiro dia de folga que os jogadores tiveram após esse período, ou após o início desse período de intertemporada que a delegação vai ter, já que o próximo jogo é somente no dia 13 de setembro, contra o Sport Recife. Então vão aí 15 dias entre um jogo e outro. Tempo para preparação e tempo também para descanso. E por isso os jogadores não estiveram no CT Parque Gigante nessa terça-feira, apenas aqueles atletas que fazem tratamento por alguma lesão. Amanhã vai ser a mesma coisa e aí na quinta-feira todo mundo volta a se reapresentar já na preparação para o retorno do Campeonato Brasileiro. Mas Edenilson está treinando, não com os jogadores do Inter, mas sim com os jogadores da Seleção Brasileira. Ele se apresentou ao técnico Tite e inclusive deu uma entrevista bem legal falando sobre a sua emoção de aos 32 anos pela primeira vez ter sido chamado para a Seleção Brasileira. E ele relatou aquela leitura que a gente já havia trazido aqui para o canal, da importância que permanecer no Internacional teve para que ele fosse chamado para a Seleção Brasileira. É só lembrar que algumas semanas atrás, o assunto Edenilson tinha muito a ver com o assunto Al-Shabaab, clube da Arábia Saudita que fez uma proposta pelo jogador do Internacional e agora da Seleção Brasileira. O Edenilson esteve muito próximo de deixar o Inter e acabou ficando. E ele diz que, olha, parece que foi um plano de Deus, que eu ficasse no Internacional, que eu acabasse não indo para a Arábia Saudita porque eu seria recompensado. E ele foi recompensado com a convocação para a Seleção Brasileira. E tem muito mais por trás dessa fala do Edenilson, porque vamos lá, se ele entende que foi um plano divino que ele ficasse no Internacional para ser convocado para a Seleção Brasileira, é porque ele está pensando em ficar no Inter. Ficar no Inter não é mais algo ruim ou algo que ele não projete para sua carreira, porque ficar no Inter pode significar uma continuidade dos planos de seleção brasileira. Então tá muito melhor para que o Inter mantenha esse jogador no Beira-Rio, exatamente por conta dessa perspectiva que a convocação dele para a seleção brasileira dá, principalmente pensando em Copa do Mundo, que é daqui a pouco mais de um ano. Além do Edenilson, que foi um dos destaques dessa terça-feira, o noticiário ele foi muito movimentado em relação à possibilidade de novas contratações do Internacional, que ontem anunciou Gustavo Maia, anunciou o Kaique Rocha e hoje teve dois nomes especulados, o Sidney e também o Felipe Augusto. Dois atletas que rescindiram seus contratos com os clubes que defendiam na Europa. E por conta dessa rescisão, tem o caminho livre para acertar não só com o Internacional, mas com qualquer equipe do futebol brasileiro. Hoje à tarde, eu gravei um vídeo explicando a situação tanto do Felipe Augusto quanto do Sidney, o que a direção do Internacional me falou sobre esses dois jogadores. E é bem possível que eles não venham para o Internacional. É difícil a possibilidade de contratação deles, principalmente por conta de interesse da direção, que não existe muito. Mas se vocês querem assistir na íntegra esse vídeo, onde eu dou detalhes sobre por que o Internacional não quer contratar o Sidney e por que o Internacional não quer contratar o Felipe Augusto, é só acessar o link que vai estar aqui na descrição desse vídeo, beleza? Próximo assunto que eu trago, e que foi de ontem, inclusive, é a nova camiseta do Internacional. Uma camiseta número 3, na cor vinho, e que traz na camiseta algumas figuras, algumas lembranças, recordações de momentos históricos do Internacional. Tá bem bonita a camiseta, já dá para comprar, inclusive, no site oficial do clube. O preço um pouquinho salgado, é verdade, mas foi lançado ontem pelo departamento de marketing. Inclusive, na apresentação do Gustavo Maia, ele estava vestindo a nova camiseta. Na apresentação do Kaique Rocha, ele também estava vestindo a nova camiseta, que é muito bonita, numa cor vinho, com detalhes em vermelho. Sobre Kaique Rocha, ele não teve uma apresentação oficial para a imprensa, ele não teve uma entrevista coletiva, mas ele falou como jogador do Inter. E aí,
Muita gente até ficou pegando no pé, porque na apresentação dele ele falou, olha, eu sou um zagueiro alto, rápido e que sai bem pro jogo. Ou seja, o cara é o novo Figueiredo. Mas não, é complicado mesmo para alguém dizer as suas próprias características. De qualquer maneira, ele já tá treinando no CT Parque Gigante, à disposição para estrear com a camisa do Inter com o técnico Diego Aguirre já pro dia 13 de setembro contra o Sport Recife. E nessa terça-feira, a gente ficou sabendo de um detalhe importante do contrato dele. Eu trouxe ontem aqui que o Kaique Rocha possivelmente tinha uma cláusula de obrigatoriedade de compra para que ele permanecesse no Internacional mediante alguns objetivos. O Alexandre Ernst, colega do Vozes do Gigante, colocou hoje no portal do Voz do Gigante, colocou também no seu Twitter, detalhes dessa cláusula e que eu pude confirmar. O Kaique Rocha, se ele cumprir 45 partidas, nesses 2 anos de empréstimo, o Inter é obrigado a comprar o jogador. E compra ele por um valor de 1 milhão de euros. É um valor considerado baixo para alguém que possa disputar 45 jogos com a camisa do Inter. Então, de uma maneira ou de outra, o Internacional sairia ganhando. Se não render, devolve o jogador. Se render e fizer os 45 jogos, compra, mas por um preço acessível. 1 milhão de euros, 6 milhões de reais. É o que o Inter pagou, por exemplo, no Paulo Vitor, que é um lateral esquerdo da mesma idade que o Kaique Rocha e que não chega exatamente para ser um titular absoluto. Mas é um preço dentro do mercado daquilo que o Inter pode pagar por um titular na zaga, que é o que ele viria a ser caso dispute 45 partidas em 2 anos. Eu tenho mais um assunto para fechar aqui, que é exatamente a reapresentação. Na próxima quinta-feira, os jogadores do Inter voltam a treinar e aí, ao longo da semana, eu já projeto algumas mudanças que o Diego Aguirre pode projetar fazer na equipe, mas isso é assunto para o longo da semana, beleza? Não esquece de te inscrever, ativar as notificações, deixar o like e espalhar o vídeo aí para todo mundo. Beijo!